Olá, seja bem-vindo ao dia 256 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura em 2 Samuel 8 e 9, iremos a 2 Coríntios no capítulo 2, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 16 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 58 e Salmo 59. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 8, nós vamos ver as vitórias militares de Davi e também os oficiais de Davi que estiveram com ele junto nessas batalhas e vitórias. No capítulo 9, nós vamos ler uma história bastante conhecida. Em 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler a história de Mefibosete e também Davi e Mefibosete dentro dessa história muito conhecida das escrituras bíblicas. Vamos a essa leitura? 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Mete, Gebe, Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas de cordas eram mortos, mas que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhes impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carro de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram para Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 homens, 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos amorreus, dos arameus de Damasco, sujeitando-os e lhe pagando impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá, de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que quando tinha estado de guerra contra Tou. E, com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com o ouro, com a prata tomados de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados por Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era secretário. Benaia, filho de Joaida, comandava os Gueretitas e Peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus? Respondeu Ziba: Há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas.
seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia, a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 anos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Vamos agora na nossa leitura lá no Novo Testamento. Lá nós vamos fazer a leitura hoje em 2 Coríntios, no capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai continuar discorrendo sobre a mudança de planos dele e também Paulo, o perdão para o pecador, ele fala sobre o perdão para o pecador e também os ministros da nova aliança. Vamos a essa leitura? 2 Coríntios capítulo 2. Por isso resolvi não trazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois se eu entristeço, quem me alegrará senão vocês? A quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em todos vocês compartilharem da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, para não entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tenha causado apenas a mim, mas em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com um propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não estivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Vamos agora ao livro do profeta Ezequiel. Hoje, no livro do profeta Ezequiel, nós faremos a leitura do capítulo 16, aonde ele fala da alegoria de uma Jerusalém infiel. Tudo isso no capítulo 16. Vamos a essa leitura da alegoria de uma Jerusalém infiel? Diz assim, profeta Ezequiel, capítulo 16. Veio esta palavra do Senhor a mim, filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis, e diga: Assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e a sua mãe hitita. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer com que qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue e dizia: Viva, eu a fiz crescer uma planta no campo.
Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que tinha uma idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, do Senhor. E você se tornou minha. Eu a banhei com água e a lavei. Limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, com roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o seu esplendor era que eu dera a você, tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, Senhor. Mas você confiou a sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos que passavam por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas das suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais devem acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e minha prata, e você fez para você mesma ídolos em forma de homem e se prostituía com eles. Você também os vestiu com as roupas bordadas e lhe ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. E você ainda pegou seus filhos e as suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para ídolos. Em todas suas práticas detestáveis, como a sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava completamente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano, Senhor. Somando-se a todas as outras, as maldades, em praça pública, você construiu para você mesmo altares e santuários elevados. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou a sua beleza, oferecendo o corpo com promiscuidade cada vez maior e qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com a sua promiscuidade, cada vez maior. Por isso, estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade dos inimigos, às filhas dos filisteus, que ficaram chocados com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os sírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então aumentou a sua promiscuidade, também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia os seus santuários elevados em cada praça pública, você não só foi como prostituta, porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham em todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dar-se ao contrário de qualquer outra que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Por você ter desperdiçado a riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles, por esse motivo vou ajuntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tanto que amou com aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei com você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a condenarei aos castigos determinados para as mulheres que cometem adultério e com que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu o entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão seus outeiros e destruirão os teus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e a deixarão nua.
Trarão uma multidão contra você, que apedrejará com as suas espadas e despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e infligirão a você a vista de muitas mulheres. Porém, fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúme, se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não mais irado, por você não ter se lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas. Certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano, o Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios citarão esse provérbio sobre você, tal mãe, tal filha. Você é a verdadeira filha da sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos. E você é uma verdadeira irmã de suas mães, a quais detestaram seus maridos e seus filhos. A mãe de vocês era Hitita e o pai de vocês a morreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você com as suas filhas, e sua irmã mais nova, que vivia ao sul, como as suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou as suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos, logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, sua irmã Sodoma e as suas filhas, delas jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu desfiz dela, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dada todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis do que as delas. Elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e com a sorte delas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhado por tudo que você fez, o que serviu de consolo para elas. E as suas irmãs, Sodoma com as suas filhas, e Samaria com as suas filhas, voltarão para que elas eram antes, e você e suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público. Mas agora você é o alvo de zombaria das irmãs de Edom e de todos os vizinhos dela, das filhas dos filisteus e de todos que vivem ao redor e as que desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavras do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: eu tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber as suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém como base em minha aliança com você. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer a propiciação em seu favor por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está encarregado lá no livro de Salmo. Hoje nós iremos fazer a leitura de Salmo 58 e Salmo 59. Essas duas aqui são poemas direcionados em melodias, direcionado de melodias de não destruição, pedido de não destruição do Senhor sobre o teu povo. Tanto o 58 quanto o 59 são direcionados um poema davídico. Vamos a essa leitura? Salmo 58. Será que vocês, poderosos, falam tanto com fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra
as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nasce. Seu veneno é como o veneno de serpente. Tapa os ouvidos, como a cobra que faz de surda. Mas para não ouvir as músicas dos encantadores, que fazem encantamento com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorregam. Quando empunharei o arco, caíram sem forças as suas flechas? Sejam como lesmas que se derretem pelo caminho, como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que a sua panela sinta-se o calor da lenha, estejam ele verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Salmo 59. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como a minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor, mesmo eu não tendo culpa de nada. Eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a minha situação e vem em meu encontro, ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel. Desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que a ameaça sai de sua boca, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vai rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó, tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nossos escudos, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguear e abate-os. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, e consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá que até os confins da terra, que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu é meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és meu, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Grato pela tua companhia, que Deus te acompanhe, te abençoe, te guarde em todos os teus projetos e teu caminho. E se Ele nos permitir, voltaremos amanhã com mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.